Olá, amigos e amigas da Academia da Teologia, que é o professor Wellington Barros, e nesse vídeo quero conversar com vocês sobre um tema bastante importante, bastante atual, e também que foi objeto de muitas discussões de um lado e de outro, que é o tema da campanha da fraternidade. Mas eu vou falar para vocês que o nosso objetivo não é fomentar nenhuma discussão, acirrar nenhum ânimo, tomar partido de nenhum lado, mas perceber alguns aspectos do texto base, vamos selecionar alguns aspectos para iluminar a nossa quaresma e a nossa prática cristã, católica. Então, certamente, ao refletir sobre o diálogo, o texto base da campanha da fraternidade e a própria campanha da fraternidade como um todo tem muito a acrescentar, muito a nos ajudar, porque nós sabemos que no nosso país, no Brasil, a gente passa por momentos de muita intolerância, em diversos aspectos, intolerância religiosa, no aspecto político, até mesmo no futebol, não é verdade? Que poderia ser algo para divertir, para alegrar um pouco mais o povo, mas para quem gosta, obviamente, mas muitas vezes acaba sendo motivo de discussão, de violência e também de morte. Ah, quem nunca ouviu aquele ditado, né, que futebol, religião e política não se discutem? De fato, futebol, religião e política não se discutem, mas se dialoga sobre. O fato de eu ter um amigo que torce para o time, que é rival do meu time, regional, etc., não significa que eu não possa ver naquele time qualidades, né, de gostar de assistir futebol, porque o time dele apresenta o futebol melhor do que o meu, faz um gol bonito, tem um jogador que se destaca. Por quê? Só porque não está vestindo a camisa do meu time? Então, parece que as coisas andam um pouco quase que no mesmo nível de emoções de torcidas organizadas, não é verdade? Parece que a gente, por questões sociais, um pouco normal, a gente vai fazendo parte de alguns guetos, algumas panelas, enfim, de pessoas que pensam como a gente, que gostam das coisas que a gente gosta. Em geral é assim. Isso não é tão negativo, faz parte da vida a gente se unir ali com pessoas que têm um pouco a mesma visão de mundo com a gente, da gente, enfim. Agora, quando a coisa fica muito fechada, aí se torna gueto, se torna uma panela, né? Quem nunca ouviu falar em panelinha na comunidade, e aí então se vira um monólogo, se fala diálogo para iguais, não é verdade? Então, vira um monólogo, aquela coisa ali já é aceita naquele grupo, aquele valor, aquela visão do mundo, aquela opção política, aquela visão de Deus, aquela teologia que é adotada, e tudo que está além daquele gueto, né, daquela panela, não presta. Então, certamente, o que está por trás de posturas de fechamento como essa, né, de monólogo, né, de diálogo só entre iguais, né, então tem dificuldade de acolher o diferente, é o medo. Porque a gente sabe que o diferente, a novidade, nós não temos que concordar, nem que dizer amém para tudo, mas nos desinstala. E hoje a gente tem essa questão do medo, um contexto de pandemia muito mais acentuado do que em outros momentos. Então, a tendência é cada vez mais o fechamento em diversos aspectos. Então, tem nações que levantam muros, tem países que proíbem a entrada de pessoas, levantam não só muros físicos, como só muros legais, muros psicológicos, etc. A gente se fecha em si mesmo, levantamos também os muros, né, as nossas cercas das nossas residências, do nosso coração, e tudo isso vai dificultando bastante. Obviamente que, infelizmente, nós vivemos num país que a violência tem diversas faces. Então, as pessoas também, para buscar, para garantir a sua sobrevivência, não passar por dramas como nós vemos diariamente pelos meios de comunicação, televisão, meios de comunicações virtuais, a tendência é o fechamento. Fechamento, sobretudo em momentos de crise, onde a busca pela sobrevivência se torna ainda mais acirrada. Mas a campanha da fraternidade vem nos convidar ao diálogo, à abertura ao outro, mesmo sabendo que a gente pode sofrer
alguma coisa ao se abrir ao outro. Veja só, Jesus se abriu ao outro totalmente, e o fim que ele teve foi a cruz. Então, nós sabemos que as relações comportam riscos. Então, quando a gente não quer correr risco, a gente se fecha. Porque o fechamento não é que ele zera a possibilidade de você se frustrar com a outra pessoa, com outro ser humano, mas ele diminui bastante, ou pelo menos cria algum tipo de falsa segurança. Mas Jesus nos convida a abrir-se às pessoas, a aceitar as pessoas como elas são. Podemos não concordar com muitas coisas, com muitos valores que são vividos hoje. Podemos e devemos não concordar. Não devemos dizer amém para tudo, meramente se adaptar aos momentos atuais, né? Eu sou moderno. Não, devemos ter discernimento. Porém, eu posso não concordar que aquela pessoa use a camisa do outro time que não seja o meu, porque, né, não tem como, eu sou tão apaixonado pelo meu, como é que uma pessoa também não é, uma outra pessoa não é apaixonada por outro time e não pelo meu. Eu posso até falar para ele, olha, você deveria torcer para o meu time, mas eu tenho que defender o direito dela de torcer para um time que não é o meu. Então, posso não concordar com ela, posso não concordar com os valores dela, posso não concordar com a visão de mundo, mas defendo o direito dela ter aquela visão de mundo, dela torcer para aquele time de futebol. Muitas pessoas também, sobretudo na igreja, acham que você se abrir ao diálogo é você esquecer a sua identidade. Ou pelo contrário, só é capaz de dialogar verdadeiramente a pessoa que tem a sua identidade bastante bem definida. Agora, se você não está muito seguro daquilo que você acredita, então certamente o diálogo vai se tornar ainda mais difícil. O diálogo não deve ser feito, né, com insegurança, com identidade que não sabe muito bem o que quer, quando a pessoa não sabe muito bem o que quer. Então, muitas pessoas acham que se abrir a outras religiões, se abrir a pessoas que têm outras visões de mundo, que torcem para outro time de futebol, que votou em outro candidato nas eleições, que tem uma ideologia, muita gente acha que para fazer isso, ela tem que esquecer a sua identidade, que ela vai se perder, que ela tem que ter uma identidade como se fosse uma esponja, sabe? Ou uma coisa meio porosa, que ela não tem que ter muito certeza dos seus valores, da sua fé. E é exatamente o contrário. O diálogo, para ele ser vivido, experimentado com profundidade, nós devemos aceitar o outro como ele é. E o outro também deve aceitar nós como nós somos. E esse diálogo não deve ser só entre iguais, mas também em pessoas que pensam totalmente diferente daquilo que eu penso. Pessoa que lê livros que eu não leio, pessoa que acredita em coisas que eu não acredito. Enfim, pode há trocas, existem trocas, né, através do diálogo, pode existir a pessoa dizer, nossa, eu quero vir também jogar no seu time. É possível, mas o diálogo, são consequências do diálogo fraterno e amoroso, né? Mas não as primeiras intenções, senão fica um diálogo interesseiro. Então, o diálogo também deve ser vivido na gratuidade. Depois a pessoa vê que o meu time de futebol é muito bom, que os jogadores são ótimos seres humanos e quiser vir fazer parte dessa torcida, tudo bem, não tem nenhum problema. Porém, não deve ser essa minha busca primeira. Isso é consequência do meu testemunho, da minha disponibilidade em dialogar e, sobretudo, não só falar, mas ouvir. Então, também praticar a arte da escutatória, ouvir o outro, ser capaz de ouvir a pessoa. A gente sempre tem aí cursos de oratórias, né? Então, para aprender a falar em público, perder o medo, enfim, para usar bem as palavras, não é verdade? Mas também, às vezes, a gente tem que fazer curso de escutatória, aprender a ouvir as pessoas, seja elas quais forem. Não preciso concordar, não preciso dizer amém, posso dizer para ela claramente o que eu acredito, totalmente contrário àquilo que ela acredita, mas tenho que ser capaz de ouvir. Do mesmo modo que você defende o direito inalienável de você ser quem você é, sem nenhum impedimento, a outra pessoa também tem esse direito de ser quem ela é, sem nenhum impedimento, com a sua cor da pele, com a sua opção sexual,
com a sua religião ou não, enfim, com seus valores. E isso não significa concordar, isso significa ouvir. E para que o diálogo seja uma troca de valores, onde você possa apresentar também a sua visão de mundo para essa outra pessoa, você pode dizer para ela, olha, isso aqui não vai bem, isso aqui eu não concordo, poderia ser diferente. Mas o primeiro passo é ouvir. Então aí nós temos a campanha da fraternidade ecumênica. Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Unidade, pessoal, não é uniformidade, não é sinônimo de uniformidade. Então a campanha da fraternidade vai dizer também da importância da diversidade, de respeitar as diversidades, respeitar. Não preciso concordar, mas preciso respeitar. Então, veja só, nós vivemos numa sociedade plural, que seja isso do nosso apreço, da nossa admiração ou não. Nossa sociedade, ela é plural. Então, o diálogo é fundamental para a convivência, porque a nossa sociedade é muito diferente. É, ou se a gente encontra com pessoas distintas no trem, no metrô, no ônibus, andando na rua, na vizinhança, ou os meios de comunicação, os meios virtuais, também a gente está convivendo com pessoas diferentes todo momento. Então, o diálogo é uma das chaves para uma boa convivência, né? É fundamental para uma boa convivência. Nós sabemos que nós precisamos viver de uma maneira diferente, não é verdade? Que do jeito que está, as coisas não vão muito para frente. Que, de fato, tudo está sendo julgado pelo gueto. Então, eu faço parte desse gueto, dessa panela. Essa panela aqui é contra isso. Então, pode ter qualquer evidência, né, que pode dizer para a gente, olha, mas isso, existem evidências científicas que isso existe. Mas você está naquela panela, naquele gueto, que um dos pilares da fé, podemos chamar assim, da união daquele gueto, é ir contra essa coisa que é uma evidência científica. Então você acaba diante, não é que a ciência também não tem suas ambiguidades, mas até em relação a uma evidência científica, você acaba negando ela porque você faz parte do grupo que tem como valor negar uma certa evidência científica. Então, por exemplo, existem grupos que negam a evidência do aquecimento global, não é? Então, porque faz parte de um grupo político que tem uma opinião, que tem uma ideologia, todos os grupos têm ideologia, tranquilo, esse não é o problema, porém, vai contra algumas evidências científicas, etc., porque faz parte do grupo acreditar que aquecimento global é uma teoria da conspiração de algum grupo, então hoje tem muitas teorias da conspiração. Isso também há outros âmbitos, questões de questão da vacina, questões de terraplanismo, então são essas situações que dificultam muito o diálogo, porque, na verdade, nós julgamos as situações e a sociedade a partir do gueto, a partir do grupo, a partir da corporação que nós fazemos parte. Né? Então, quer dizer, as coisas são julgadas muito mais pelo afeto do que muitas vezes pelo bom senso, pelas evidências e a capacidade de sair de si e ir rumo ao outro. Então, nós vivemos uma sociedade de opiniões distintas, de buscas distintas e que precisa conviver. Muitos problemas que nós enfrentamos hoje é porque nós não nos sentimos participantes dessa comunidade humana. Então, o que acontece com a pessoa lá no outro lado do mundo, isso não me afeta. O que acontece com a criança que morre de fome, isso não é um problema meu, ou que morre de fome até mesmo aqui próximo da gente, ou até no nosso município, no nosso bairro. Então, quer dizer, a gente que crer num Deus que é comunhão, muitas vezes a gente dá um grande contra-testemunho e não se sente em comunhão com toda a comunidade humana. Então, o problema que acontece naquele país é um problema daquele país. Enfim, e que não me afeta. Então, nós sabemos que no mundo global, e aqui não estamos dizendo que precisamos de uma liderança global, não é nada disso. Nós estamos dizendo que no mundo global pede-se também atitudes globais, né? Não precisa ter nenhum tipo de líder único que não. Precisa ter bom senso entre as pessoas. Precisa ter capacidade de diálogo para adotarmos diante de crises que são globais, como essa do coronavírus, pede-se também
resoluções globais. Pede-se diálogo entre os países, cada um respeitando a sua cultura, a sua identidade, né? Não é um querendo... Não, cada um com, com as suas peculiaridades. As culturas têm coisas boas e tem coisas que não são tão boas. Então, respeitando a identidade de cada um. Vamos sentar à mesa, vamos dialogar, vamos conversar sobre soluções permanentes para essa situação, já que ela envolve, ela toca a todos e todas, sem afetar a soberania dos estados, sem afetar as culturas, sem afetar, sem dissolução de nenhuma identidade. É possível dialogar, é possível manter uma unidade na diversidade, respeitando os valores, os sabores locais, que são tão bonitos, não é verdade? E é tão bonito quando a gente consegue dialogar com a diferença. Sabe que às vezes é triste perceber algumas situações aqui no nosso país. Eu, por exemplo, tenho uma experiência de trabalho com imigrantes e refugiados. Uma vez conversando com uma pessoa que também convivia nesse mundo, convivia muito mais de perto com imigrantes e refugiados, essa pessoa me dizia que estava fazendo uma pesquisa, uma pesquisadora, estava entrevistando migrantes vindo de um país do continente africano, e aí no momento da entrevista, ela conversando com o rapaz disse para ela, o imigrante no continente africano, disse do Congo, se eu não me engano, da República Democrática do Congo, disse para ela que tinha percebido a cor da sua pele aqui no Brasil. Ela se pôs a pensar, né? Por que esse rapaz está dizendo isso para mim, dizendo que percebeu a cor da sua pele aqui no Brasil, mas ele nunca se percebeu como negro lá no seu país? E aí o rapaz disse para ela, porque lá no meu país existem outros tipos de injustiça entre ricos e pobres, etc, etc. Mas aqui no Brasil, quando eu vim para cá como refugiado, foi que eu percebi que a cor da minha pele fazia muita diferença. E que ser negro, em alguns lugares, ou em muitos lugares, era um problema. Então, eu olhei para a cor da minha pele e ela passou ela passou a ser um objeto de reflexão, porque ela passou a ser um problema para esse rapaz viver no Brasil. Vejam só, pessoal, que coisa séria, né? Porque o ser humano, ele não é plenamente transparente nem para si mesmo, nem para o outro. O máximo que o outro vê de nós, ou que nós vemos dos outros, e vice-versa, é só a pontinha do iceberg, né? Quer dizer, a cor da pele, dos olhos, os valores, aquilo que a pessoa comunica através da conversa, através do diálogo. Então, as coisas que a gente consegue perceber não são muitas, existe ainda bastante coisa submersa, né? A gente percebe a ponta do iceberg. E podemos dizer que a ponta do iceberg, o que é? A cor da pele, né? Sua opção sexual, sua opção religiosa, seus valores, tudo isso aí que é evidente, você olha e percebe. Então vejam só, nós estamos com dificuldade de respeitar, não é concordar, respeitar aquilo que é evidente, que nós vemos. Porque nós sabemos que o ser humano sempre é capaz de surpreender. Existe aí muita coisa para baixo d'água, né, do iceberg, nós só vemos a ponta, a superfície. Então, nós não estamos nos escandalizando com essa capacidade quase que oculta, misteriosa, que nós, seres humanos, tem para fazer o bem e para fazer o mal. O ser humano sempre é capaz de surpreender quanto à sua liberdade, etc, etc. Nós estamos negando as evidências, aquilo que nós enxergamos a olho nu. Então, vejam só, isso é em relação à cor da pele, isso é em relação a opção sexual, isso é relação a partido político, isso é relação a time de futebol. Então, ainda mais no Brasil, hoje a coisa é muito binária, né? Então, quem é desse lado, enfim, então, quem é desse lado, quem está desse lado aqui, você percebe? Desse lado aqui da minha mão, é tudo não presta. E quem é desse lado também, da minha mão direita, quem é desse lado da minha mão esquerda, também não presta, então tem que, né? Enfim, e a vida é mais complexa do que isso. Não tem só o lado direito e nem só o lado esquerdo. Tem outras posições, né? A vida é mais complexa do que só um contra o outro, do que essa visão binária e que alimentada pelo
ódio, que não tem nada a ver com cristão. Então, veja só, pessoal, voltando à história verdadeira que eu contei para vocês, desse imigrante, e olhando um pouco para a realidade do Brasil, como nós estamos precisando de ter capacidade de dialogar, de ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Nós não estamos respeitando as evidências, a pessoa como ela é, como ela se apresenta. Não importa se ela é pobre, se ela é miserável, ela é uma pessoa totalmente outra, ela é transcendente, não é verdade? Ela é una, irrepetível. Não importa se ela está pedindo esmola, se ela está vivendo, se ela tem problemas de alcoolismo, com drogadição, não importa a situação dela, não importa se a dignidade dela está sendo ameaçada, está sendo vilipendiada, se ela está se destruindo, enfim, independentemente da situação social, política digna, ela é uma pessoa totalmente outra, ela é um outro universo, né? Então, o que eu devo, ao menos, trabalhar, promover e respeitar. Não concordo, professor Wellington. Tudo bem. Não concordo com aquela opção política. Não concordo com aquela opção sexual. Ótimo. Ah, professor, temos que abrir mão da nossa doutrina, dos nossos dogmas. De jeito nenhum. Mas eu defendo o direito daquela pessoa ser totalmente diferente de mim. E aí, como é que eu posso trazer, se eu quero que ela caminhe, se eu acho que o meu caminho é muito bom, se eu gostaria que ela viesse caminhar conosco, né? Que ela viesse fazer parte desse corpo, qual que é a forma que eu vou conseguir atingi-la? Testemunho de amor e diálogo. Ou melhor, diálogo pautado pelo amor. A pessoa pode, nossa, aonde você convive é tão bom, quero ir lá conhecer também, quero conviver com vocês. Opa, mas aqui a gente tem essas dinâmicas, né? Mas primeiro a gente acolhe, primeiro a gente ama, primeiro a gente caminha, como destaca, né, o caminho que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Primeiro a gente caminha na noite escura, também nas nossas noites escuras, mas também caminhamos na noite escura das pessoas. E aí nos reconhecemos ao partir do pão e celebramos a presença do ressuscitado entre nós, que é vida em plenitude. Pois bem, amigos e amigas, Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Lembre-se, tantas dificuldades que essa campanha está passando, tantas discussões, tantos extremismos de vários lados, okay? Tanto fechamento. O texto da campanha da fraternidade não é palavra de Deus, ele é passivo de correção, sim. Mas agora, dizer que a campanha da fraternidade não presta, não é boa e que tem que ser tudo jogado fora, aí já é outra situação. Então, que nós possamos ter essa capacidade de discernimento, né? Que nós possamos ter essa capacidade, discernimento e diálogo. Ah, acha que não está nada muito bom com a campanha da fraternidade? Vai às fontes, vai ao texto. E aí, essa campanha tem muita coisa a acrescentar na nossa vida e na nossa quaresma. Se nossa conversão for essa abertura ao diálogo, já é algo de muito bom, é algo muito necessário, sobretudo tendo em vista a nossa convivência. Guerras, violência, medo, guetos corporativistas, fechamentos, são posturas que não nos levam a viver bem a nossa fé. Jesus, quanto mais ele sofria, mais ele abriu os braços. Não significa que nós devemos legitimar as injustiças e dizer que elas são boas. Elas não são boas. Mas, às vezes, a gente se frustra com outra pessoa, uma situação, e a gente vai se fechando no diálogo entre iguais, nosso gueto. Porque nós temos medo de voltar, né, a sermos enganados, ou a enganar também. Então, a gente tem que contar com essa possibilidade ao abrir-se ao diálogo com o outro. Possibilidade da gente receber um abraço ou receber outra coisa que não tem nada a ver com um abraço. Mas a gente não pode desistir.
Jesus nos mostrou que ele não desistiu. E com a violência, com a falta de diálogo, ele sempre respondeu com uma forma, com amor. Então, o melhor jeito da gente responder a essas situações é o amor. Quem ama, conhece Deus. Nos deixa bem claro a literatura joanina, não é verdade? E, sobretudo, nessa campanha da fraternidade ecumênica, né? Como vocês bem sabem, já tem uma série de campanhas da fraternidade ecumênica. Temos aqui a primeira no ano 2000, Dignidade Humana e Paz, Novo Milênio Sem Exclusões. Depois, essa campanha buscou aprofundar a missão, de que a missão e a evangelização deveriam ser orientadas para o que é essencial na nossa fé cristã. Muitas vezes nós brigamos por coisas que não é essencial na nossa fé. Quer dizer, o que é essencial na nossa fé? O mandamento do amor, crer na palavra de Jesus, viver como ele viveu, superar as desigualdades, as violências, os exclusivismos, quer dizer, os fechamentos, os guetos, que também são confessionais, também podem ser religiosos. Então, essa campanha da fraternidade de 2000, ecumênica, nos ajudou a destacar, a ressaltar esses elementos importantes. Depois, de 2005, Felizes os que promovem a paz, uma frase importante de um importante teólogo chamado Hans King. Ele disse que no seu projeto de ética mundial que não haverá paz no mundo se não houver paz entre as religiões. Então aí, felizes os que promovem a paz, também a campanha da fraternidade, também obviamente liderada pelo CONIC. Essa campanha ensinou a também nós que evangelizar é assumir o compromisso com a paz, contribuiu para a campanha do desarmamento, questões também de armas tão presentes no Brasil atual. Precisamos nos perguntar o que Jesus faria no nosso lugar. O Brasil é um país historicamente marcado pela violência. Vejam só quantas pessoas morrem vítimas da violência no nosso Brasil. 50, 60, 70 mil por ano. É uma tristeza. Então, a paz é o compromisso do cristão, da cristã. E aí depois, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, 2010, economia e vida. Então, na sociedade do consumo, muitas vezes fazemos de tudo para ter dinheiro, passamos por cima de tudo e de todos, idolatramos o dinheiro. Então, tanto que Jesus denunciou, né? Devemos, como cristãos e cristãs, ter uma nova relação com o dinheiro, é necessário, nós não precisamos, né, jogar o dinheiro fora, mas como é que nós nos relacionamos com o dinheiro? Eu sou dono dele ou ele é dono de mim? Eu mando nele ou ele manda em mim? Então, também teologias que pregam a prosperidade, que pregam que a fé é sempre coisa boa, dinheiro, conta bancária cheia, etc. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Não significa que a fé cristã é só sofrimento, mas também não é só, né, saúde, prosperidade financeira, etc, etc, etc. Então, que fortalece a ideologia neoliberal, onde a economia, o lucro está no centro, e aí qualifica a pobreza como um castigo de Deus ou a falta de fé. Então, essas ideologias foram denunciadas também por essa campanha da fraternidade, como estando a serviço do ídolo mercado. Depois, tivemos, em 2016, a Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Então, cuidado da casa comum. Muitas pessoas falam, não, nós temos que estar preocupados em salvar as almas. Nós não temos que estar preocupados, né, o Papa Francisco escreveu a Laudato Si, nós não temos que estar preocupados com os animais, com a terra, nós temos que estar preocupados com as almas. Sim, nós temos que estar preocupados com a salvação das almas. É óbvio, esse é um dos objetivos da igreja, da sua razão de existir. Só que as almas não existem por si só. As almas têm um corpo. Esse corpo, ele precisa se alimentar, ele precisa ter viver dignamente, saneamento básico, cuidados, enfim. Então, precisamos cuidar da terra, porque ela também é criação de Deus, né? Ela também faz parte da criação de Deus. E nós devemos cuidar desse jardim. Lá na poesia, nas narrativas da criação, nas poesias da criação, nos mitos, Deus nos convida a cuidar desse jardim, né? A levar a nova criação, né? A repousar, a ter um momento de alegria, um momento lúdico. Então,
Salvar as almas tem a ver com todas essas questões, porque o seu ser humano não é uma alma penada, é uma alma encarnada, podemos dizer assim. Então, vive, né, no mundo, né, vive aí nessa casa comum que precisa ser cuidada. Precisamos rever vários aspectos, né, da nossa casa comum. Então, questão de saneamento básico, acesso à água, enfim, casa comum, dizer que a natureza e as pessoas não estão à venda, denunciar os escândalos, o que falta para muitas pessoas, vida digna, né? Enfim. E aí, então, a gente chega à campanha da Fraternidade de 2021, Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. A palavra fundamental, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Amigos e amigas, eu espero que através desse vídeo, dessa breve reflexão, possa ter ajudado cada uma a se perceber e a se colocar cada vez mais no caminho do diálogo. E o professor Wellington, expresso minha alegria de ter estado com vocês aqui e espero que vocês tenham gostado. Pode aí comentar, devem se inscrever no nosso canal da Academia da Teologia, conhecer um pouco mais a nossa proposta de teologia católica, dá um like, faz um comentário, curta o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook, também tem o nosso Instagram. Vai ser um prazer imenso sempre poder ter vocês aqui. Se inscreva, porque sempre quando tiver novos vídeos, vocês vão receber e vão poder logo assistir e fazer o comentário de vocês e dar a contribuição de vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado.